Recentemente, o nosso entrevistado fez uma rota voltando ao passado. Subiu num cavalo pantaneiro, para inclusive justificar a viagem, e percorreu 45 dias, durante 45 dias, todo o Pantanal, saindo de Campo Grande, indo ao Mato Grosso, e durante todo esse seu percurso teve algumas constatações e que nós vamos discutir agora sobre como que está o Pantanal, como que está o pantaneiro, se o nosso Pantanal está preservado. Então, vamos ter um papo interessante com o médico veterinário Luiz Otávio, que teve essa façanha de cruzar o Pantanal por 45 dias no lombo de um cavalo pantaneiro. Luiz Otávio, muito obrigado pela sua presença. Durante alguns minutos, vamos falar um pouco dessa sua viagem. Nós sabemos que o bioma Pantanal está muito bem preservado, 86%, segundo os estudos de Embrapa e tudo mais. E o homem pantaneiro, como é que ele se encontra nesse contexto? Ele continua com a sua cultura preservada ou não? Pois é. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no seu programa. E só fazendo uma correção, eu na verdade eu fiz o inverso do que você falou, eu saí de Livramento, que é 30 quilômetros de Cuiabá, e lá eu montei a cavalo e vim até Corumbá. Cruzei o Pantanal de Poconé, pedaço do Barão de Melgaço, todo Paiaguás e toda a Niacolândia. E tive a confirmação disso que a gente sabe pela imprensa, que realmente o Pantanal está preservado. Isso é uma alegria da gente ter essa afirmação, porque tudo que se ouve falar do pantaneiro, do Pantanal, das pessoas externas, é com essa conservação do Pantanal. E a gente sempre brigando, nós pantaneiros somos extremamente conservacionistas. E ele está preservado. Inúmeras ONGs preservando, uma onça-pintada, outra arara azul, outra inúmeros animais, todas essas ajudando a preservar a natureza, mas não existiu até hoje uma ONG que se preocupasse com o homem, que é o principal conservador desse Pantanal. Nós não temos notícia dessa preocupação com o homem pantaneiro. Dessa forma, nós vimos com tristeza, talvez a única tristeza que eu tive nessa viagem, foi constatar que realmente está havendo uma mudança muito grande na cultura pantaneira e o homem pantaneiro está realmente beirando a extinção. Quando eu falo homem pantaneiro, eu quero até dar uma explicação, porque geralmente quando a gente fala o homem pantaneiro aqui na Serra, a pessoa se refere apenas ao fazendeiro, não é? Aquele que possui fazenda no Pantanal. E não, o pantaneiro são inúmeros, é o ribeirinho, é o pescador, é o vaqueiro, é o roceiro. Então é toda uma população que é o pantaneiro. Quando eu me refiro que essa população está realmente passando por dificuldades e com isso o êxodo para a cidade está sendo muito grande, é esse o pantaneiro que eu me refiro, não só ao fazendeiro. Quer dizer, o campeiro pantaneiro, com aquelas suas tradições, né, que vem de ensinamentos de geração em geração, isso aí está cedendo lugar mais para as pessoas da cidade que vão trabalhar temporariamente no Pantanal? Sim, existem ainda, evidentemente, grandes vaqueiros, grandes moradores do Pantanal, mas nós precisamos, como eu fiz uma apresentação lá em Corumbá e alertei a eles a isso. Alguma geração passada, sem culpá-las, esqueceu de acompanhar, de fornecer principalmente o estudo, não é? Dentro do Pantanal. Isso aconteceu aqui na Serra também. Então, com isso, o que acontecia? Os peões vinham das fazendas e encheram a cidade para trazer os filhos para estudar. Mas hoje, na Serra, esses peões já estão voltando. Por quê? Porque as fazendas aqui
da Serra, na maioria, hoje já tem um conforto. Então hoje a energia rural é imensa aqui em cima. As escolas, hoje qualquer município tem ônibus que passam nas fazendas pegando crianças para estudar. Então hoje, aquela pessoa que veio, aquele funcionário rural que veio para a cidade, ele já está preferindo voltar para a fazenda. Até pelas facilidades que ele tem na vida rural e pela aptidão dele. Agora, no Pantanal, com essa dificuldade, o que aconteceu? As crianças foram para a cidade porque ou o poder público ou nós, pantaneiros, não nos alertamos para colocar escola no Pantanal. Eles levaram os filhos para estudar. Esses filhos conheceram os confortos e esse conforto nós não temos ainda condições de dar no Pantanal. Falta infraestrutura. Falta infraestrutura. Nós não temos escola. Nós não temos, são raríssimas as iniciativas de escola. Tem uma iniciativa particular lá no Paiaguás, belíssima, na Fazenda Santa Mônica, digna de exemplo, que eu acho até que você poderia um dia fazer para ver que exemplo de escola que tem lá no Paiaguás, uma iniciativa particular, privada, de um empresário que comprou fazenda lá. E o resto, uma escolinha na fazenda da Embrapa. Nós não temos luz para todos, nós não temos casa para todos. No Pantanal, nós não temos acesso a isso. Além disso tudo somado às dificuldades naturais. Evidentemente, dessa nós não podemos reclamar, porque nossos bisavós já estão lá e nós nascemos conhecendo ela. Então, as dificuldades de distância, de deslocamento, mas também somada a essa dificuldade de infraestrutura. Me diga uma coisa, como é que está a pecuária no Pantanal? Muito gado, muitas áreas inundadas, qual que é a situação hoje do Pantanal? Pois é extremamente gratificante de ver, sabe, Chico? Eu, além de ter nascido e criado no Pantanal, você sabe, eu trabalhei 26 anos com leilão e fazia leilão rural, tanto aqui na Serra como no Pantanal. Fiz muitos anos no Curichão, no Piquiri, fazia na beira do Pantanal, Miranda, e sempre acompanhava essa evolução, porque no leilão, como você vai vendo, aquela evolução da raça e da qualidade do gado. E nessa viagem eu pude constatar isso nas fazendas. Então hoje é extremamente gratificante dentro do bioma pantaneiro. As pessoas, tanto o pantaneiro como os que adquiriram agora recentemente propriedade lá, hoje a tecnologia está entrando bastante no Pantanal, tanto em genética como realmente em programas de avanço de reprodução, IATF, está bastante desenvolvida. E aí você nota isso justamente nos leilões. Se você pegar uma fotografia, por exemplo, de um leilão, ou do Novo Horizonte, ou do Curichão, de 20 anos atrás, uma fotografia do Mangueiro do Gado, e você pegar uma fotografia atual, você vê o contraste do gado é outro, mudou a genética. Antigamente você sabia que se o gado era pantaneiro, hoje já não... Sim, eu digo sempre. Não percebe facilidade. Naquela época eu fazia leilão aqui em Campo Grande também, às vezes algum amigo trazia gado do Pantanal e tinha aquilo, esse gado é pantaneiro. As pessoas falam, hoje não, hoje não existe mais essa diferença. Não existe, de maneira geral não existe. O Mato Grosso do Sul, não é, principalmente o Pantanal, Felício, sempre foi uma região de grandes áreas, né? Fazendas de 20 mil, 30 mil, 50 mil, até 400 mil hectares tinha anteriormente. Hoje, com essa questão hereditária, a reforma agrária hereditária, familiar, essas propriedades diminuiu muito o tamanho e também está havendo muitos empresários rurais novos, que não são originalmente pantaneiro nem fazendeiro, entrando no Pantanal. Com isso, será que esse também é um dos fatores que tem melhorado o rebanho pantaneiro? Pela introdução de tecnologia? Acredito que sim, eu acho que são inúmeros fatores. Primeiro que, como você frisou bem, tornou-se necessário aumentar a produtividade. As áreas diminuíram, não é mesmo? Como você disse, a Niacolândia, vamos dar o exemplo da Niacolândia. A Niacolândia todinha, ela, a não ser com recentes compras de empresários externos, ela todinha é uma família só. A nossa família é uma só. Se você for ver, todos nós somos primos ali na Niacolândia. Então, ela foi se dividindo. Então, você precisa hoje aumentar a sua produtividade, né, por hectare. A segunda fator, eu
talvez puxando um pouco a sarda do leilão, porque eu era leiloeiro, eu acho que o leilão ajudou muito, sabe, Chico? Porque eu acho que a melhor forma que tem para você querer melhorar é você comparar. Você tem que ter uma comparação. Então, se você levava seu gado no leilão e de repente você via que seu gado era um dos piores, você pensava, peraí, eu tenho que comprar touro. Entendeu? Então, e isso vem há anos, a pessoa comparando. Eu acho que leilão é uma forma muito importante de fazer essa comparação. Tem outra coisa, porque tem outra coisa também. Quando você compra no leilão, você multiplica e democratiza a genética também. Claro. Você tem ofertas e vai o gado bom para um lado, para o outro, para outro. Com certeza. E os leilões de touro, o Felício, inclusive isso é uma das grandes contribuições até da televisão, depois que começou esse mercado muito forte de compra e venda de gado virtual, né? Virtual, muitos touros de qualidade estão no Pantanal. Com certeza. A gente, até para te dizer, foi incontável. Você perguntou de comitivas. Então, tanto a comitiva com o gado saindo do Pantanal, como foram incontáveis lotes de touros chegando em fazendas. Viu? Do leilão também, esse comparativo do empresário que entrou com uma mentalidade já de maior rentabilidade por hectare. Inovadora. E né? aí você vizinho, você está ali vendo, você está convivendo, evidentemente, até para o próprio vaqueiro, daquele tradicional, aquele vaqueiro que foi criado lá, que não tinha ainda conhecimento de novas tecnologias, ele começou a ver o vaqueiro do vizinho que já tinha maior preparo e começou a aprender também. Ainda existe, você encontrou muitas comitivas na estrada? Bastante. Dentro do Pantanal tem bastante, todo gado é através de comitiva e deslocamento, bastante comitiva. Então quer dizer que a qualidade do gado melhorou bastante? Muito, tanto a qualidade como as tecnologias implantadas, né? Então você vê, hoje é normal, você vê programas de aceleração de reprodução, estação de monte, ATF, e o gado melhorou bastante. A parte inundada, infelizmente, é mais um problema também do êxodo. Então, por exemplo, com o grande problema, que eu acho que se a gente for falar nele, nós vamos tomar o programa, que é o grande problema do Taquari, né, que todos conhecem, são as bocas do Taquari, inundou uma parte do Paiaguás imensa. Então, com essa inundação, geralmente a gente só vê referências a prejuízos econômicos. Então, está deixando de ser criado tantos bezerros, deixando de ser criado tantas vacas, porque é imensa área que está inundada e totalmente abandonada. Agora, além desse prejuízo econômico, existe o prejuízo social, porque toda aquela população que morava, os avós já moravam ali, os pais não sabiam fazer outra coisa, eles tiveram que mudar. O seu percurso, o seu trajeto foi pelas estradas existentes ou por trilheiros dentro das fazendas? Foi todo de fazenda a fazenda. O único lugar que eu peguei pedaço de estrada, foi no Mato Grosso, que eu peguei um trecho que vinha pela Transpantaneira, lá de Poconé até no Porto Jofre. Então, mas depois que eu atravessei em Mato Grosso do Sul, aí era de fazenda a fazenda, né? Eu tive que fazer um desvio bastante grande, eu até tenho no mapa do Google a rota, né, que você vai depois colocar, e justamente por causa dessa área inundada, porque se eu viesse atravessando reto o Paiaguás, eu andaria 5 dias dentro d'água, entendeu? Então, com isso agora, tanto quem vem a cavalo, como quem vem com boiada, as comitivas boiadeiras, tem que fazer uma volta enorme e atravessar lá na ponte. É uma grande questão que se preocupa a todos nós, né, não só os ambientalistas, mas todos de uma forma geral. Assoreamento do rio Taquari, como é que está isso lá? Seríssimo. Esse é grave, esse é um problemão, né? É um problema. Essa região que eu falei lá, que o pessoal todo teve que mudar, lá no Paraguai, que está toda abandonada, e é muito grande, são muitas fazendas tradicionais abandonadas, lá toda é o assoreamento do Taquari. E agora anunciaram uma verba para fazer a primeira etapa, né? Mas o problema é muito sério, Se você não precisa viajar muito para Pantanal, se você for atravessar a ponte nova aí que foi inaugurada há pouco tempo, de cima da ponte você já vê bacias de areia já
porque ele é muito raso, o rio, né? Então, com essa terra que vem de fora, ele vai derramando, é muito sério. Eu acho que o problema do Taquari, ele acontece, se a gente pegar a história, essa mudança de curso do Taquari, ele acontece a cada período de 200 anos, dizem os geólogos, né? Só que com essa erosão que vem da serra, isso aí se tornou agora a cada 15 anos ele está mudando para um lado. Tanto que ele agora mudou a boca. Se você for lá no Taquari, lá embaixo, no Rolão, que é o Porto Rolão, que era lá o Taquari era e a agricultura largo. naquela região de São Gabriel, tudo aquilo ali que vem mais Mas de cima. isso aí, tudo ali. Mico já 91, o Chico, você deve lembrar disso, ela dizia o seguinte, que o Taquari, que o rio ainda está em busca de um leito de informação. Então confirma isso que ele falou, o raso, e que vai pelas É um rio beiradas. jovem, né? É isso mesmo. Então, Só que você esse tem essa processo informação. acelerou, não é? É. Essa A assoreamento, ocupação, né? a ocupação agrícola em cima, que não é um problema pantaneiro. Não é um problema pantaneiro. Em termos ambientais, eu digo para você bastante convicto que o Pantanal só tem problemas externos que causam problema nele, não problemas causados pelo próprio Pantanal. Então nós temos o problema do garimpo, lá no Mato Grosso, né, que deságua toda aquela água de garimpo, deságua no Pantanal, o assoreamento do Taquari, né, mas não é um problema provocado causado pelo Pantanal. pantaneiro, são externos. 45 dias de viagem, depois do 3º dia você pega aquela rotina, né? E tem os mesmos procedimentos dia a dia, né? Quer dizer, você convive com a solidão, você convive com os grandes caminhos. Como é que é o dia a dia para se planejar uma viagem como essa? Pois eu imaginava mais ou menos como você falou, que depois de alguns dias eu ficaria mais rotineiro, mas não fica. Foram 43, são 43 dias totalmente diferentes um do outro, com acontecimentos totalmente diferentes, e uma maravilha que eu vim cruzando o Pantanal sem ter avisado por onde eu ia passar, não fiz nenhuma divulgação, então chegava nas fazendas, conversando, e aí na receptividade do pantaneiro, do vaqueiro, do peão, inicialmente, claro, desconfiado de chegar uma pessoa, mas depois ia conversando e batendo papo e acabava estando em casa. Eles são muito receptivos. Você estava naquele ritmo de almoçar, ando devagar porque já tive pressa, ou você tinha uma meta de andar X quilômetros por dia? Não fiz essa meta, não tive. Tanto que em determinados locais eu parei, por exemplo, onde especificamente essa fazenda, é uma fazenda que até o Felício conhece, São Bento, na beira do São Lourenço, eu fiquei um dia. Depois nessa fazenda que tem essa escola, a Escola Santa Mônica, eu fiquei lá um dia até para ficar com as crianças. São 53 crianças que estudam lá. Tem consultório dentário, consultório médico, oftalmologista, é uma maravilha. Então eu fiquei lá, tive que falhar para ver aquela maravilha. Então eu não tinha não fiz essa obrigatoriedade, senão eu perderia o sentido. Muito jacaré e muita capivara por aí ou não? Muita fauna de maneira geral. Usou alguma pintada? Não, apesar de que eu, como o Felício falou, eu cruzei por essa ONG, essa Fazenda São Bento, é uma fazenda de 32 mil hectares, eu cruzei ela de comprido, até posei no meio dela no campo, não era sede, nada, posei num acampamento que eu armei lá. Vi muita batida, mas infelizmente não cheguei a ver lá, só parda vi. Eu queria saber de você o seguinte, fazer um comercial aqui para o cavalo pantaneiro. Afinal de contas, você foi do lombo do cavalo pantaneiro. Como é que é a caminhada, a marcha, a resistência e o conforto de um cavalo pantaneiro? Você que andou 400 quilômetros aí no lombo do cavalo pantaneiro. 680. 680. Fala um pouco do cavalo pantaneiro aí. É incomparável. Eu sou uma pessoa
que além de pantaneiro, nasci no Pantanal, eu sempre fui amante do cavalo. Quem me conhece sabe disso. É verdade. Eu sempre mexi com prova de laço. Aqui em Campo Grande fui da diretoria da CQM, que é do quarto de milha. Então eu sou um amante do cavalo. E eu sempre digo que eu gosto de todas as raças, dentro de cada uma na sua função, né? Eu não posso pegar um cavalo pantaneiro para botar na hípica ou vice-versa. Agora, dentro do Pantanal e nas dificuldades que a gente enfrenta, eu tenho fotografias andando dentro d'água, eu tenho fotografias andando no cascalho, lá na Transpantaneira, para chegar no Jofre, e minha tropa, quando eu não falhava, andava o dia inteiro, tinha que pastar à noite. À noite você não andava? À noite não. Só tiveram 2 dias de lua bastante clara e que tinham me explicado que não tinha erro a estrada. E aí, como o calor era muito grande, aí eu adentrei um pouco à noite, até umas 10 horas da noite. O diferencial dessa resistência do cavalo pantaneiro é o casco? Você acha que é o casco? Eu acho que não só o casco, como a evolução mesmo, né? A evolução. Ele evoluiu aí, né? Ele chegou quando o Pantanal era Espanha ainda, né? A notícia da história do cavalo pantaneiro, ele chegou com Nunes de Vaca, quando aqui era antes do Tratado de Madrid e tudo, então aqui ainda era Espanha, e aqui ele foi se adaptando. Então ele foi adaptando durante todos esses anos, ele é extremamente... Eu tenho fotografia do cavalo pantaneiro, e isso você vê em qualquer hora, dele enfiar a cara dentro d'água para pastar, pegar o pasto lá com água perto do olho, né? Cavalo nenhum faz isso, nem outra raça. O Mato Grosso, o Pantanal do Mato Grosso e o Pantanal do Mato Grosso do Sul, os pantaneiros, fazendeiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você sentiu alguma diferença, não? Não. O que eu senti é que o Pantanal do Mato Grosso, principalmente o Pantanal de Poconé, o fazendeiro, o vaqueiro é bastante semelhante, somos bastante semelhantes. Até porque aqui o Sul, quando ele foi colonizado, nossos antepassados vieram de lá, de Poconé e de Livramento. Então trouxeram muito os antigos vaqueiros, tudo tem origem em Poconé. Então eles são bastante semelhantes. O que eu vi e tenho chamado a atenção do pessoal aqui nosso, de Mato Grosso do Sul, é que lá no Mato Grosso eles estão muito mais desenvolvidos no turismo rural, muito mais. Então, com isso, eles conseguem, primeiro, agregar renda na fazenda. E segundo, propiciar, o que eu percebi, propiciar o conforto para o funcionário. Porque você monta um hotel-fazenda e com isso você já monta estrutura para essa hotel-fazenda. E lá, talvez pela facilidade de acesso, né? Porque tem a Transpantaneira de Poconé, você sai 18 km de estrada, você já está dentro do Pantanal. Então tem muito mais pousadas, muito mais fazendas turísticas do que aqui para nós. Para encerrar o programa, aqueles jovens que têm um espírito aventureiro, né? Que tem uma boa formação, tem que ter, e que pretenda fazer uma viagem dessa do Pantanal, o que você acha que ele tem que ter, além de um cavalo pantaneiro, não é? E de uma boa comitiva. E coragem, naturalmente, no alfoge. O que precisa ter? Vontade. Eu acho que a principal é ter vontade. Você encontra dificuldades, como em todo lugar você encontra. Como eu encontrei dificuldades, eu fui sozinho, só com a tropa, mas desde que você tenha vontade, você vai conseguir. Não é? E eu, em momentos que até tem momentos cansativos, mas você tem aquela vontade de fazer, com certeza você vai atingir. Inclusive eu quero dar uma sugestão. Deu vontade de você pegar, ligar para alguém, mandar um helicóptero para te pegar? Resgatar? Não. Inclusive quero aproveitar uma sugestão, né? Essas empresas de turismo que querem fazer alternativas de passeios turísticos interessantes, eu não digo uma viagem de 600 quilômetros, mas poderiam fazer pacotes com comitiva de viagem de 150, 200 quilômetros. Eu tenho certeza eu acho, que muitos pariam eu tenho próximo das férias escolares, ver os jovens de São Paulo, todo mundo, isso é bom. Seria uma... Eu tenho uma página da viagem que no Facebook, Cavalgando pelo Pantanal, e já diversas pessoas de fora de São Paulo
Já me perguntaram se eu farei outra que eles querem acompanhar há alguns dias. Então divulga a tua página. Como é que faz para acessar aí? É no Facebook, é só colocar Cavalgando pelo Pantanal. Aí é uma fanpage, não precisa nem, é só chegar e curtir lá Cavalgando pelo Pantanal. Tem muita fotografia, tem o roteiro, bastante depoimentos. Parabéns. Obrigado. Pela sua coragem, pela sua disposição, que eu tenho certeza absoluta que você fez isso, mas como um registro, conhecer um registro da história, da condição de vida e da situação do Pantanal. Você que é um pantaneiro e que por muitas vezes já tem demonstrado o seu amor à terra e ao povo do Pantanal. Obrigado.